Irmãos, quando nós olhamos estruturas, quaisquer que sejam elas, nós entendemos que elas precisam ter uma base muito bem feita, muito bem construída, para que traga a essa estrutura toda sustentação e segurança. Quando você olha toda a criação, você encontra exemplos muito claros disso que nós estamos falando. Como você olha as próprias árvores, como elas são constituídas e como elas são sustentadas e como elas estão firmes. Como na ilustração que o Senhor Jesus então traz em suas falas, toda árvore que ela possui então uma raiz que esteja numa terra muito prensada, ou mesmo nas rochas, ela não vai conseguir se desenvolver, ela não vai conseguir ter a sustentação, ela não vai conseguir mostrar toda essa firmeza que nós encontramos quando vemos árvores em solos bons, férteis, que trazem a elas a profundidade de suas raízes. Existe uma árvore em especial, eu não sei se você a conhece, ela se chama flamboyant. É uma árvore muito conhecida pelo tamanho da copa que ela produz. Ela é uma árvore que tem uma sombra muito extensa. Ela é geralmente utilizada para ornamentação de praças, por causa dessa sombra. No tempo da sua florada, ela transforma as praças em lugares avermelhados, muito belos. A beleza da criação do Senhor. Mas estas tiveram então que ser reduzidas no seu uso, por causa de um detalhe delas: a raiz que elas possuem. A raiz que essas árvores possuem, elas são tão fortes, que quanto mais elas crescem, mais as árvores desenvolvem, mais as suas raízes têm capacidade de quebrar as calçadas, as estruturas, formar até mesmo rachaduras nos muros que estão perto delas. As estruturas que estão próximas dessas árvores, elas não têm força suficiente para combater a força da raiz que estas árvores elas possuem. Elas têm sustentação e segurança na profundidade das suas raízes. Da mesma forma, quando nós olhamos a vida cristã, nós entendemos que os alicerces da vida cristã, eles precisam ser fortes para que haja um bom desenvolvimento em toda a nossa vida para com o Senhor. Mas e como isso acontece? O que torna cristãos bem alicerçados na fé? Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor para encontrarmos então essa instrução na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, onde faremos a leitura dos versículos 6 e 7. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, novamente estamos perante uma porção da Tua palavra e nós queremos agradecer pela liberdade que o Senhor nos concede e pedir que o Senhor nos abençoe. Nós dependemos da Tua ação sobre nós, da Tua ação pelo Teu Espírito Santo, iluminar as nossas mentes para trazer a nós a compreensão. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que conduza todo este momento de exposição da Tua palavra, para que todos nós possamos sair da Tua casa nesta noite, compreendendo com clareza
que o Senhor tenha a falar conosco através deste texto que hoje foi lido. Em nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmãos, o desenvolvimento espiritual, a vida cristã dos colossenses era algo que o apóstolo Paulo ele tinha, portanto, conhecimento. Por isso nós vemos nesta carta a intimidade, o contato, o interesse de Paulo estar com aqueles irmãos. Ele os conhecia, ele queria estar cada vez mais com eles, para que eles pudessem, dia após dia, desenvolver ainda mais na sua vida cristã, no seu relacionamento e serviço para com o Senhor. Por isso ele destaca aqui algumas questões, eu vou trazer então em 2 pontos, que tornavam esta comunidade na cidade de Colossos saudável: a segurança e a certeza. Nós então podemos afirmar pela palavra do Senhor que o início do desenvolvimento espiritual de qualquer pessoa passa inicialmente pelo chamado do Senhor. É um tipo de convocação a qual o Senhor faz que ninguém pode rejeitar. É o Rei do universo, é o Senhor dos senhores que está convocando multidões para que façam parte do seu reino. E é através desta convocação vinda de Deus que brota um desejo positivo e assim a resposta a favor de Cristo Jesus. Mas isso é em virtude de uma proclamação, é em virtude da própria proclamação do Evangelho que possibilita então esta convocação do Senhor para com todos aqueles que o ouvem e possam responder com base na própria fé que Deus então nos dá. Nós conhecemos muitas pessoas que possuem clareza nas Escrituras, pessoas que têm entendimento daquilo que o texto bíblico diz, mas são pessoas que não responderam de maneira positiva ao chamado, à convocação do Senhor. Essas pessoas então não obtiveram o privilégio de pela fé agora poderem responder ao Senhor e fazer parte daquilo então que Ele está desenvolvendo, fazer parte do seu reino. Assim nós então podemos direcionar que o início de uma caminhada, o início então de todo o desenvolvimento da caminhada cristã, da nossa espiritualidade, ele não pode ser produzido simplesmente pela nossa criação, pela nossa vontade humana, pelo nosso esforço em construir algo que possa parecer bom para cada um de nós. Homens e mulheres pecadores não têm capacidade de construir algo para se aproximar então do Senhor por si mesmos. Uma vez que estão todos mortos espiritualmente, não possuem qualquer impulso espiritual que os possa então levar a agir em prol de um relacionamento com o Senhor. É o poder do Evangelho, é pelo poder do Senhor, através deste Evangelho que as Escrituras então nos mostram, que ocorre essa transformação. Veja então que há todo um desenvolvimento com base na dependência do Senhor. Deus é quem está trabalhando na vida de cada um de nós para nos conceder a fé, para nos mostrar o chamado que vem pelas Escrituras, para nos conduzir a esta resposta de maneira positiva. Deus nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Ele nos chamou para nós entrarmos em comunhão com a comunhão do seu Filho, para nós então vivermos no seu reino e glória. O Senhor então conduz o início da caminhada cristã de qualquer pessoa. É natural que o ser humano não queira servir ao Senhor. Você encontra diversas pessoas que então dizem que não têm interesse algum em frequentar igrejas, interesse algum em ler a palavra do Senhor, interesse algum em orar, em desenvolver um relacionamento com Deus. Isto é natural por causa da condição pela qual eles estão vivendo. Pessoas que não ouviram o Evangelho, pessoas que não compreenderam o Evangelho, ou pessoas que então não receberam a fé vinda
do próprio Deus, para que o início desta caminhada então possa acontecer. Quando nós olhamos então esta condição natural de todas as pessoas, que é transformada pelo poder do Evangelho, você vê então que Paulo, quando escreve a sua carta aos Colossenses, ele tem então o conhecimento de que esta igreja, ela já não está mais na primeira condição. Ela já não está mais morta espiritualmente, mas agora transformada pelo poder do Evangelho, ela agora então foi capaz de ter um relacionamento, uma vida com o Senhor. Veja que o versículo de número 6, o apóstolo Paulo então diz: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. A igreja naquele local estava repleta de pessoas que já tinham então recebido ao Senhor Jesus em suas vidas como Senhor. Porque em algum instante, então, a semente do perfeito Evangelho já havia sido plantada naquelas pessoas, e pelo poder do Espírito Santo, ela brotou e ela se desenvolveu. E ali havia, então, pessoas que estavam com a certeza daquilo, então, que eles estavam vivendo para com o Senhor. Eles sabiam o caminho que eles estavam trilhando. Eles sabiam através de quem este caminho havia então começado. Mas veja que é interessante quando nós observamos aqui esta palavra, né? O apóstolo Paulo então utiliza esta palavra como eles receberam a Cristo Jesus. Esta expressão, ela é usada por muitas pessoas para trazer então a autonomia ao pecador quanto à sua salvação. Como se fosse possível ao pecador ele se autodeclarar salvo ao decidir por si mesmo receber a Cristo Jesus. Mas quando Paulo usa esta expressão que os colossenses receberam a Cristo, ele está dizendo então que a partir de um momento onde eles ouviram o Evangelho, eles levaram consigo a Cristo Jesus em toda e qualquer circunstância de suas vidas. Cristo Jesus passou a fazer parte da vida deles. Em todos os momentos havia comunhão, em todos os momentos há a união do cristão com Cristo Jesus para que ele viva de uma forma diferente. Então Paulo não está dizendo aqui que o pecador se salva por si mesmo, não. Ele está dizendo que eles receberam a Cristo, eles levaram a Cristo consigo onde eles estavam, a partir então da fé que foi concedida a eles. Vejam só que o Evangelho coloca então diante de nós um Deus perfeito que nos chama. Nós, cheios de dificuldades, cheios de falhas, cheios de pensamentos que são errados e desagradáveis a Deus, nós somos chamados pelo Senhor para fazer parte do seu reino. Este Rei do Universo, o Senhor dos Senhores, Ele nos convoca para nos retirar das trevas que nós vivíamos, para nós vivermos na sua maravilhosa luz. É como se ele estampasse neste momento, diante dos colossenses, todos os atos falhos que eles tiveram e o reconhecimento do Senhor diante disso, e ainda assim, pela graça, ele os convocou e permitiu que eles então tivessem a comunhão com Cristo Jesus em todos os momentos. O Senhor, Ele faz isso conosco diariamente. Ele estampa diante de nós quem nós somos. Você já observou quantos momentos no seu dia a dia você é provado? A aprovação tem uma função muito clara, que é mostrar a nossa fidelidade. Nós mostramos a nossa fidelidade a Deus quando no meio da aprovação nós não abandonamos o caminho, quando nós buscamos a orientação do Senhor. Mas esta prova é para nós superarmos as nossas limitações, os nossos erros, as nossas manias, as tradições que nós temos enraizados em nós, que não são agradáveis a Deus. Mas o Senhor nos prova constantemente para nos lembrar que um dia nós recebemos a Cristo Jesus, e, portanto, precisamos demonstrar a nossa fidelidade.
Nós não fomos capazes de autossalvação, de redimir a nós mesmos diante do Senhor Todo-Poderoso. Mas Ele fez isso por nós. Ele nos redimiu por meio de Cristo Jesus e assim nos permite viver hoje em fidelidade. Por isso nós vemos que a certeza da fé que os colossenses tinham naquele instante pela pregação do Evangelho conduziu aqueles irmãos ao pleno arrependimento. Porque ele chama as pessoas para servir a Cristo, mas esta vida é uma vida diferente agora. Essa certeza que nós temos então pela fé daquilo que Jesus Cristo fez por nós, faz com que cada um de nós esteja com o coração contrito, quebrantado, quando nós nos colocamos na presença do Senhor, no Santo dos Santos, através de Jesus Cristo, para falar com Ele. Isto vem à nossa mente, porque somente através de um Deus Santo nós podemos então chegar novamente à comunhão com o nosso Senhor. Ele então chama aos colossenses naquele instante em sua carta para lembrar eles isso. Para lembrar eles como é que aconteceu o desenvolvimento da fé. Como é que eles começaram a caminhar com Cristo. Veja, então ele está dizendo a eles: vocês receberam a Cristo Jesus, mudanças aconteceram em vocês. Mudanças então agora fazem com que vocês não andem mais como andavam antes, sejam outras pessoas. Por isso ele vem dizer, desde o capítulo 2, no início, como depois do versículo de número 7, diversos momentos que aquela igreja poderia então ser afetada. Se nós formos olhar então como sementes que foram plantadas aos colossenses, a semente perfeita do Evangelho, nós entendemos que perto de toda a planta há uma erva daninha que pode crescer, para danificar, para tirar as forças, sugar energia, trazer insetos que não são ali proveitosos para o desenvolvimento, até mesmo comer as suas raízes e tirar destas plantas todo o seu fortalecimento. Algumas plantas são conduzidas até a podridão, porque as raízes delas, elas foram devoradas por insetos, que muito pequenos, você talvez não enxergue, mas eles estão ali devorando aquelas raízes para que aquela planta morra, porque este era o sustento destas pragas. Com isso nós podemos entender que a vida cristã, ela tem um início. Mas a vida cristã, onde nós tentamos desenvolver longe de Cristo Jesus, longe desta certeza que nos conduziu para viver com o nosso Deus, nós vamos então ser atacados e chegar ao apodrecimento das nossas raízes, que vai conduzir com que toda a planta então ela perca a sua força. A palavra do Senhor então ela vem nos mostrar a maneira como estes irmãos, eles então compreendiam que eles deveriam viver. Ele diz: como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, assim andem nele. Paulo está lembrando a eles nesse instante que eles já não chamam mais a Cristo Jesus de qualquer forma, mas Ele agora é o Senhor deles. Porque eles então se fizeram escravos por meio da própria fé. Com isto, Paulo diz então para eles: andem nele. Continuem então na presença deste Deus. Continuem servindo ao Senhor, que então os chamou pela pregação do Evangelho. Não abandonem em nenhum instante este Deus que então está com vocês a cada momento. Ele traz para nós a certeza da fé deste povo. Mas no versículo seguinte, ele vem nos mostrar, então, em 4 palavras, um outro ponto que fazia com que Paulo, então, pudesse escrever uma carta para eles e os instruir. E esta é a segurança que esses irmãos tinham naquele momento. O apóstolo Paulo, então, diz: nele, em Cristo Jesus, radicados, edificados, confirmados, porque foram instruídos.
O apóstolo Paulo, neste momento, ele está então mostrando à igreja na cidade de Colossos que eles haviam sido radicados em Cristo Jesus. O que ele está mostrando aqui é que eles foram enraizados em Cristo Jesus. Eu me recordo neste instante, na fala do próprio Cristo, quando ele então se coloca como a videira verdadeira no Evangelho de João. É no Evangelho de João, então, que o Senhor Jesus nos mostra que Ele é a videira verdadeira e que aqueles ramos, portanto, que estão nele, mas que não produzem frutos, serão cortados e lançados ao fogo. Veja que interessante, então, esta ilustração que o Senhor Jesus nos mostra para falar o que acontece com aqueles que estão nele radicados, estão enraizados. Se estão enraizados em Cristo, ou enxertados em Cristo, porque não nascemos nele, nós encontramos nele a melhor seiva, o melhor alimento que nós precisamos para o bom desenvolvimento da nossa vida cristã. Nós vemos então que o apóstolo Paulo encontrava esta característica nos colossenses. Eles estavam recebendo este alimento de Cristo. Eles estavam recebendo este alimento diretamente do Senhor para então poder andar nele, para o desenvolvimento da sua fé. Mas além de estarem radicados em Cristo Jesus, eles estavam então edificados nele. O apóstolo Paulo está usando aqui uma outra linguagem, como de estruturas, como de edifícios, onde ele está nos mostrando então a importância de um alicerce muito bem construído. Onde ele está mostrando que a base, quando muito bem construída, se ela for muito firme, ela vai dar sustentação para aquilo que foi edificado sobre ela. A igreja dos Colossenses, daqueles irmãos, havia sido edificada em Cristo Jesus. O alicerce deste povo não estava em um terreno arenoso, estava na rocha, que é Cristo Jesus. E portanto eles entendiam que não havia necessidade de se locomover para outro local, de procurar uma outra base, de procurar outro sustento, outro local que trouxesse a eles a segurança para a fé deles. Porque em Cristo Jesus, eles tinham então a plena certeza de que nada poderia tirar deles a salvação. Veja então que os colossenses, eles não estão apenas enraizados na videira, estão em Cristo Jesus, mas também edificados sobre ele, porque ele então promoveu a fé destes irmãos, e por isso eles são confirmados na fé. O apóstolo Paulo está dizendo então que através de Cristo Jesus, enquanto eles andam em Cristo Jesus, eles estão recordando que estão enraizados, edificados e por isso estão sendo sustentados. A segurança da igreja na cidade de Colossos não vinha deles mesmos, não vinha da maneira como eles se portavam na cidade, não vinha das atitudes que eles tinham, vinha primeiro do Senhor, da seiva que então vinha da videira e era então transmitida aos ramos nele enraizados ou então enxertados. A palavra do Senhor, ela mostra para nós de uma forma muito clara a importância que nós temos de construir a vida cristã em Cristo, mas de permanecer em Cristo. Não de começar a vida cristã em Cristo e em algum instante nos afastarmos dele. Pois se permanecemos nele, nós então somos sustentados constantemente na nossa fé. O Senhor Jesus então estava junto com os colossenses porque eles estavam andando nele. E permanecer em Cristo, andar em Cristo é viver sempre então em obediência. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, quando ele está orientando esses irmãos sobre o desenvolvimento na fé, ele então diz a eles:
Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. A geração está corrompida. A humanidade está corrompida desde a queda, e você observa a cada vez que passa a maneira como as novas gerações se comportam, talvez cada vez com mais facilidade de se observar, né? Os erros, os pecados, a corrupção, que está cada vez mais exposta. E o apóstolo Paulo então diz à igreja de Filipos, no desenvolvimento da fé, para que eles utilizem a base que eles têm para viver com Cristo em todos os momentos e ser luz em meio a esta geração. Filhos de Deus inculpáveis, que vivem como luzeiros neste mundo, para honrar ao seu Senhor. Aqueles que andam em Cristo, aqueles que permanecem nele, que estão enraizados e foram edificados nele, são aqueles que estão iluminando este mundo através da luz de Cristo que neles então está brilhando. O que nós precisamos questionar é qual é o caminho que nós trilhamos. O que é que está trazendo para nós a certeza? Para onde estamos indo? O que é que traz para nós a segurança de que então a vida que nós temos com o Senhor, ela é suficiente para todos nós? Paulo vem dizer então aos Colossenses, quanto ao seu desenvolvimento, ainda na continuação do texto, ele vem falar: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. O apóstolo Paulo, ele está lembrando então aos Colossenses naquele instante que muitos ataques viriam, muitas provas iriam chegar diante deles. Mas se eles se lembrassem constantemente como é que eles começaram, se eles continuassem naquele caminho, eles então iriam conseguir vencer cada uma das provações, agradar ao seu Deus. Porque no próprio texto ele diz então como é que eles chegaram a isso. Nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos. Talvez você questione de onde as pessoas tiram esta plena certeza do caminho que elas estão trilhando. Talvez você tenha uma insegurança quanto à sua vida cristã, quanto à sua espiritualidade. E a palavra do Senhor, ela nos diz que os colossenses, eles estavam enraizados e edificados em Cristo, porque eles haviam sido instruídos a isso. Conhecimento. Não há um alicerce bem construído para um bom desenvolvimento, para uma igreja saudável, se nós não tivermos a instrução da palavra do Senhor. O conhecimento fez então com que o apóstolo Paulo lembrasse dos colossenses a enviar esta carta, e ele então dissesse para eles: eu sei que vocês conhecem, então por isso eu digo a vocês, andem nele. Por isso eu digo a vocês, assim como vocês receberam, vocês conheceram, vocês começaram, não abandonem o caminho que vocês estão trilhando. Cristo Jesus está sustentando a cada um de vocês. Aquilo que Cristo Jesus fez por nós na cruz, ser humano nenhum pode desfazer. A palavra do Senhor, então, ela nos traz essa certeza. Quando ainda na carta aos Romanos, Paulo diz que aqueles então que foram chamados, foram glorificados. A glorificação, um ato final, quando Jesus Cristo voltar, isso acontecerá ainda com a igreja, mas ele dá plena certeza de que isso então
virá sobre nós. Aqueles que foram chamados jamais serão abandonados pelo Senhor. O Senhor está cuidando de nós, sustentando a nossa fé, nos fortalecendo para que no momento das lutas, no momento das dificuldades, eu e você possamos dizer que a boa mão do Senhor está conosco. E o grande Deus está nos protegendo, instruindo, concedendo a nós o consolo e a força, todas as provações, em todos os momentos que nós vivemos. Veja então que os colossenses ouviram a proclamação do Evangelho, foram feitos servos do Senhor por meio da fé, continuaram caminhando no Senhor, raízes com profundidade faziam com que aqueles irmãos nem almejassem outras terras, nem almejassem sair daquela base na qual eles estavam alicerçados, nem pensassem em possibilidades de outras videiras que pudessem dar a eles maior alimento. Porque Cristo Jesus, Ele é suficiente para o desenvolvimento da nossa fé. É importante eu e você questionarmos onde está alicerçada a nossa fé. Plantas que não estão enraizadas em um bom solo recebem o alimento que ali tem. Mas a falta de nutrientes fazem uma planta fraca, uma planta instável, uma planta que talvez nem frutifique. Onde está alicerçada a sua fé? É possível você analisar isso na maneira como você caminha, na rotina do seu dia a dia. Como você se comporta em meio às provações. Como você reage às lutas que sobrevêm sobre a sua vida. É com a certeza da fé em Cristo? Com a segurança que Ele traz da sua salvação? Ou é com instabilidade? Com uma incerteza do que pode acontecer amanhã, porque eu não sei quem vai cuidar de mim. Onde está alicerçada a sua fé? Qual é a segurança que você hoje possui sobre a sua salvação, a sua eternidade? Onde você vai passar a eternidade? Se você até hoje não tinha essa certeza, eu convido você a construir um alicerce firmado em Cristo Jesus. Porque nada, nem ninguém, diz a palavra do Senhor, podem nos separar do amor de Cristo Jesus. É por meio de Cristo Jesus, portanto, na cruz, que nós recebemos o privilégio de ter Cristo conosco. Porque a fé foi nos concedida. Cristo Jesus pagou um altíssimo preço por nós, para que a nossa base fosse então estável como é na nossa rotina. A base da nossa fé. As provações vêm e a igreja permanece firmada. As lutas vêm e a igreja não desapareceu. A igreja está aqui por causa de Cristo Jesus. Por causa da nossa base. Por isso Paulo encerra este versículo de número 7, dizendo então de algo que está acontecendo ainda com os colossenses. Ele diz então que através da instrução tiveram esta mudança de vida, foram enraizados em Cristo e que eles estão crescendo em ações de graças. Se você for observar mais uma vez a ideia de uma planta, ele está falando aqui sobre desenvolvimento. O desenvolvimento da vida cristã naqueles que andam em Cristo, que estão sendo instruídos nele, está acontecendo constantemente. Mas a palavra que ele utiliza aqui para crescendo em ações de graças é o mesmo que abundar em ações de graças, ou poderíamos dizer transbordar.
Porque ele está falando a um povo que estava passando por lutas, que estava sofrendo oposições, que tinham falsos mestres, que ofereciam filosofias para eles, que eram contrárias à vida cristã. E ele está dizendo, então, vocês que estão desta forma, estão crescendo em ações de graças, vocês transbordam gratidão. Paulo está mostrando neste momento que a gratidão é um sinal claro de maturidade. Ele fala aqui então de um processo, como eles receberam a Cristo, como começaram a vida, como eles estão trilhando este caminho e o que está acontecendo com eles conforme eles crescem. Eles abundam, eles transbordam em ações de graças, porque eles compreendem onde eles estão alicerçados. Eles sabem em quem eles estão enraizados. Eles têm a segurança de que Cristo Jesus sustenta a vida deles em todos os momentos. Talvez você conheça pessoas que dizem que conhecem ao Senhor, mas como aqueles que estavam na igreja de Filipos, na orientação de Paulo, anterior a esta que eu mencionei, eram murmuradores. Eram criadores de contendas, eram pessoas instáveis e não pessoas gratas. Eram pessoas que viviam longe do Senhor e não estavam, portanto, iluminando a geração corrompida. O Senhor está nos chamando para nós restaurarmos os alicerces. Se a nossa fé em algum momento não foi bem construída na palavra do Senhor, o Senhor está nos chamando a lembrar que um dia nós recebemos a Cristo Jesus e, portanto, não podemos abandonar o caminho. Devemos andar nele. E que em tudo aquilo que nós fazemos para o nosso Senhor deve transbordar em nós gratidão. Porque se não fosse pelo Senhor, nós não receberíamos nenhum destes privilégios. Eu digo a você então que diante da rotina que você tem vivido, das lutas que você está travando, que você seja grato, que você aprenda a agradecer ao Senhor nos mínimos detalhes. E se você é alguém que vivia em meio à murmuração ou à promoção das contendas, abandone isso. Permanecendo em Cristo, você vai compreender a ação do Senhor em todos os momentos e vai ser capaz então de agradecer por meio da fé, da graça, do arrependimento, da transformação que o Senhor causou, está causando e vai continuar causando na vida de cada um de nós. Não se afaste do Senhor. A caminhada pode parecer complexa em alguns instantes, mas se o seu alicerce estiver bem firmado, nada vai fazer você esmorecer. Olhe para Cristo. Lembre-se que o Senhor então permitiu nós vivermos neste reino, que hoje é parcial, mas que será de maneira integral, perfeita, completa, quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Portanto, aprofunde-se no Senhor, no entendimento. Se você era um cristão que até então estava na superfície, mergulhe mais fundo. Queira cada vez mais conhecimento. Busque mais intimidade com o Senhor, através da instrução, para que você possa ter esse alicerce cada vez mais firmado, mais seguro em Cristo Jesus. E desta forma, eu almejo que o Senhor use a sua vida, com seus dons, com seus talentos, para que o reino de Cristo Jesus possa continuar sendo construído, edificado e expandido neste mundo. Feche os seus olhos que eu gostaria de orar com você neste momento.